Amém. Queria compartilhar com você uma palavra hoje, querido, que eu creio que eu tenho orado na terça-feira passada, nós falamos sobre isso, eu falei que nós precisamos fazer gerar em nosso coração uma cultura de discipulado, uma cultura, sabe, que compreenda quão importante é nós andarmos juntos, nós andarmos, sabe, aliançados com alguém, caminhar juntos mesmo. Eu queria compartilhar com você essa palavra que tem como título mentoria, o segredo do sucesso. Eu já usei o termo mentoria, e quando nós falamos em discipulado, algumas pessoas ainda não conseguem compreender a importância do discipulado, e estão vivendo aí fora mentoria, coach, enfim, é a mesma coisa na verdade, só que o nome é mais bonito, né? Tipo, fica um nome mais bonito. Mas a Bíblia fala de discipulado, a Bíblia fala de andar junto, de alguém, apoiar a caminhada de alguém. E eu queria compartilhar com você um texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 e 2, e depois nós vamos discorrer um pouco em mais alguns textos, mas 2 Crônicas, capítulo 24, se você puder abrir aí, 2 Crônicas 24, 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, depois de Reis, tem Samuel, Reis, Crônicas. 2 Crônicas é depois de 1 Crônicas, é óbvio. 24 é depois do 23. E quem achou, diga, Jesus é lindo. Amém. Diz assim o texto, 2 Crônicas 24, 1 e 2. Tinha Joás 7 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor por todos os dias do sacerdote Jeoiada. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, a simples leitura da palavra, Senhor, já nos traz, Senhor amado, ó Deus, bênçãos, já acrescenta a nossa vida, já nos alimenta espiritualmente. E nós queremos nessa noite, Senhor amado, aprender da tua palavra, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco, que haja, Senhor amado, a Deus realmente um mover do Senhor, porque não é nada, não sou eu, não, é apesar de mim, Senhor, mas que o Senhor possa falar à tua igreja, nos ensinando, Senhor amado, esse princípio tão importante, que é da unidade, do caminhar juntos, Senhor amado, e que o teu Santo Espírito flua nessa noite. Eu repreendo todo espírito de distração, alienação, perturbação, Deus, que nada nos impeça de ouvir a voz do Senhor, Pai. Nós oramos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Queridos, é interessante que o texto fala de Joás. Joás, ele foi um rei, e foi tido como um bom rei, talvez um dos melhores reis, porque na verdade, os reis de Israel, de Judá, eles passaram por crises, enfim, mas Joás, ele perfigura como um bom rei. Ele reinou durante 40 anos, e ele foi de fato um importante rei de Judá, e ele começou a reinar com 7 anos, a King James fala 8, mas ele começou a reinar com 7 anos, e eu estava hoje com a minha filhinha ali, chamei ela, comecei a conversar com ela, falei, filha, lê para mim esse texto. Ela começou a ler, e no texto que nós lemos na King James, falava que tinha 8, e ela tem 8, né? E daí eu falei, e ela falou, com 8 anos, pai? Eu falei, 8 anos, filho, quantos você tem? 8? Eu falei, então, filha, na escolinha dela, na escola Shalom, e lá eles trabalham com ensino por princípios, e um dos princípios é autogoverno. Eu falei, filha, você tem que começar a praticar isso, autogoverno. Pensa, o cara com 8 anos aqui, ele estava governando uma nação, um povo, não um povo qualquer, o povo de Deus. Então, como é importante nós vermos na palavra e começarmos a olhar a palavra na perspectiva da nossa família, dos nossos filhos. Sabe, a Bíblia não é um livro para você ler, que história bonita, é um livro de aplicação prática. A gente precisa ler a Bíblia e praticar. Tem uma das lições no curso Veredas Antigas, no curso Casados para Sempre, que foi a formatura, né? Celso e Ani estavam se formando essa semana, lá no sábado. Então, teve a formatura, pastor Iverson formou mais uma turma de Casados para Sempre, e uma das lições que eu lembro, porque eu já fiz ele algumas vezes, ela tem uma tarefa, assim, pegue um versículo bíblico, coloque o nome do seu cônjuge, né, e escreva e recite, e leia para ele. A minha esposa colocou, né, para mim, Josué 1:9, né, Adilson, ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Eu gostei, sabe, eu acho muito legal quando você pega a palavra e começa a
colocar em prática, vivenciar a palavra. Esposa, faça isso, pega uns versículos, coloca o nome do teu maridão, né? E começa a declarar para ele, esposo, faz assim também, pega lá, né? Fala Nice, mulher virtuosa, quem achará? Eu achei, né? Enfim, faz essa prática. Então, é interessante que lendo a palavra, nós vemos que Joás ele tinha 7 anos quando começou a reinar. E reinou por 40 anos, irmãos, em Judá. E foi um bom rei. Eu fico imaginando como é que alguém reina por 40 anos e ainda pode prosperar. A gente sofre com 4 anos de governo aqui, né? Os caras, 4 anos, eles fazem tanta lambança, fala, meu Deus do céu, como é que pode esse negócio? O cara reinar por 40 anos e ainda assim prosperar. Qual que é o segredo de Joás? Né? Joás, ele restaurou o templo que estava em ruínas. Se você começar a ler, você vai ler em casa, agora não, né? Antigamente o pessoal tinha o costume de começar a ler a Bíblia na pregação. O pastor dava lá, vamos ler Mateus, daqui a pouco o irmão estava quase Apocalipse já, né? No culto. Então não, a gente lê só o texto que é citado e depois em casa lê o restante, né? Mas eu fico pensando assim, você vai ler em casa, você vai ver que Joás restaurou o templo que estava em ruínas. Joás, sabe, ele chamou os levitas, os sacerdotes, foi no tempo dele que fizeram uma aliança com Deus, de buscar, de obedecer ao Senhor e a sua palavra, e realmente isso fez com que Judá pudesse desfrutar de um tempo de muita bênção, muita paz, muita prosperidade, 40 anos de reinado, e foram bons anos. Pensa que 40 anos é uma geração praticamente. Hoje se vive mais, mas nessa época não se vivia tanto assim. Você pode ver que os reis morriam com 50 anos, 40 e poucos anos. Eu tenho 48, se fosse naquela época eu já estava, né, no fim, eu estou começando ainda, né? Estou meninão ainda, estou bem jovem. Então, eu fico imaginando, 40 anos é muito tempo, e nesse tempo, Joás realmente ele fez muitas coisas. E uma das grandes evidências da bênção do Senhor sobre a vida de Joás e o seu reino, é porque nesse tempo ele realmente começou a buscar intensamente ao Senhor. Começou a buscar a Deus de uma forma diferente. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, nós somos muitas vezes pegos pelo nosso comodismo, conformismo. Ah, é assim mesmo, não, mas é assim que se faz. Tá bom. Não, irmão, não tá bom, a gente sempre tem que querer mais. Eu quero mais de Deus, eu quero mais do Senhor, quero experimentar mais da presença dEle, eu preciso buscar mais. E nessa época Joás, então, ele restaurou o templo, ele chamou os levitas, os sacerdotes, fizeram uma aliança com Deus de buscar, de obedecer a Deus, e por isso toda a nação de Judá desfrutou de muita prosperidade, de muita abundância, de muita paz, porque quando você começa a buscar a Deus, querido, as coisas começam a acontecer na sua vida e na sua casa. Nós vemos isso aqui, sabe, nós temos declarado que a igreja Aba é um lugar de transformação. Quantas pessoas chegam aqui, sabe, só o pó da gaita, sabe, bico e pena às vezes, e Deus vai restaurando, e Deus vai fazendo, e as coisas vão acontecendo, e nós poderíamos aqui citar N testemunhos, mas você sabe do que Deus fez na sua vida. E é interessante porque quando Joás então se dispôs a buscar o Senhor, as coisas começaram a acontecer para ele, para a sua nação, o povo começou a desfrutar de uma transformação maravilhosa, porque Deus estava abençoando a vida dele. Joás foi um rei de sucesso, mas a minha pergunta é, qual que é o segredo do sucesso de Joás? Talvez ele era mais sábio do que Salomão? Não, ele não era sábio como Salomão. Ah, mas de repente ele era forte como Sansão? Também não, Joás não era forte como Sansão, ou um guerreiro como Davi. O segredo do sucesso desse rei, que por 40 anos ocupou o trono, que um dia foi de Salomão, foi de Davi, sabe, o segredo desse homem é que, de fato, ele tinha alguém que o ajudava, alguém que o mentoreava, alguém que o aconselhava, alguém que o discipulava, alguém que ajudava ele a olhar para o Senhor, e olhar para e andar nos seus caminhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Acho que a Jéssica não está aí, né? Cadê a Jéssica da célula lá, da célula que tem lá em casa? Foi bacana que essa semana no quebra-gelo, a Jéssica ela fez um quebra-gelo lá, então cada semana é um, né? E ela a vez dela. E daí o quebra-gelo da Jéssica falou assim, todo mundo levanta a mão. Daí a gente levantou a mão. Daí ela falou, bem alto. Daí levantou bem alto. E ela perguntou, por que não levantaram a mão bem alto de cara, na largada já? Porque a gente às vezes é acostumado a fazer, não precisa fazer tão bem, né, Leandro? Mais ou menos tá bom. Ela falou assim, é um costume nosso de às vezes fazer as coisas assim, eu vou fazer. E quando a dinâmica dela dizia bem isso,
Procure sempre fazer o melhor, levante bem alto a mão. Né? E depois todo mundo estava levantando a mão e todo faceiro dando risada, porque o quebra-gelo é para isso, é para descontrair, mas traz sempre uma lição, traz uma moral, traz algo. E é realmente isso, amados, servir ao Senhor, sabe, não é uma coisa que a pessoa se converte, já fica 100%, e nós precisamos sempre nos esforçar para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Pergunta para quem está ao teu lado. Você está vivendo 100% do seu relacionamento com Deus hoje? Não sei responder. Mas você acha que nós estamos vivendo hoje, nesse domingo abençoado de agosto, último domingo de agosto, será que nós estamos vivendo o nosso melhor tempo de relacionamento com Deus? Talvez sim, talvez não. Por que que nós às vezes precisamos de alguém que nos ajude a dar uma cutucada? Vamos lá, vamos buscar, vamos fazer algo melhor. Sabe, Joás, ele tinha um mentor, alguém que o ajudava a olhar para o Senhor e andar nos seus caminhos. Sabe, Joás, ele tinha alguém que ajudava ele, sabe, a dar um gás maior, a fluir, vamos fazer melhor. Eu acho interessante, amados, como é importante, quem gosta de futebol aí, sabe a importância do técnico. O técnico lá fora, ele influencia muito no que está dentro do campo. Às vezes, você já viu um técnico sentado, bebendo água, olhando, tem uns que cutucam o nariz, come tatu e tal, né? Mas ele levanta e ele faz as coisas, enfim. Mas o técnico, ele está sempre motivando o povo, o time dele, vamos lá, pega lá, corre, vai dali, cerca, não sei o quê, sabe? É importante ter alguém que te ajude. E a minha pergunta sempre é para as pessoas, quem é que está te ajudando? Quem está te acompanhando? Quem que está te discipulando? Quem que é teu amigo? Pastor, meu melhor amigo não é da igreja, não. Meu melhor amigo é alguém que é lá do mundão, e ele é um cara assim, todo erradão, mas ele é meu melhor amigo. Cara, esse cara é todo erradão, ele pode te levar para um caminho erradão também. Porque você vai ensinar aquilo que você pratica. Então, sabe, a Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12, você conhece. Mas esse é um texto para casais. Quem falou que é para casais? O autor de Eclesiastes, Salomão, ele escreve algo importante. Ele fala, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Ai do que estiver só, porque se cair não haverá quem o levante. Até se dormirem juntos, se aquentam. Mas se estiver sozinho, como se aquentará? E conclui o versículo 12, fala assim, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Sabe, a Bíblia fala, a Bíblia nos dá, sabe, um direcionamento, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos fala da importância de nós termos alguém conosco. Alguém, um irmão de fé, um irmão que caminha conosco, um irmão que te aconselha, um irmão que fala com você, um irmão que de vez em quando chega e fala, como é que está a tua leitura bíblica, querido? Como é que está o teu tempo de oração? Como é que está o teu tempo devocional? Como é que está na família? Como é que está na casa? Como é que está no lar? Vocês estão vivendo bem o casal? Sabe, é muito importante, a Bíblia fala isso, Provérbios 11, verso 14, fala assim, vamos abrir lá Provérbios 11, 14? Provérbios lá, Salmo, depois de Salmos, tá? Provérbios 11, 14, olha o que fala, eu gosto tanto desse versículo, porque ele fala de algo bem interessante. Ele fala assim, quando, na minha tradução aqui, diz assim, Provérbios 11, 14, quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Sabe, se não houver uma direção, se não houver alguém que nos ajude, irmão, porque, sabe, não existe voo solo no cristianismo. Eu não posso ser um crente sozinho, isolado, não tem ninguém, é eu e eu mesmo. Não, nós precisamos entender que precisamos caminhar com pessoas. A igreja é corpo de Cristo. E o corpo é definido por aqueles que estão juntos, estão unidos. Então a Bíblia, ela diz que na multidão de conselhos há segurança. Joás tinha um mentor, Joás tinha um conselheiro, tinha um discipulador, tinha um homem que caminhava e o orientava, o nome dele era Jeoiada. Esse sacerdote, ele era o tutor do rei Joás. Ele sempre orientou, ele foi o mentor, ele apoiou, de maneira que o rei Joás se tornou um grande rei, um bom rei. Pensa comigo, ele tinha 7 anos quando ele começou a reinar. 7, irmão. E esse Jeoiada foi quem o mentoreou, quem o cuidou, quem conduziu, quem ajudou ele. Com 16 anos ele começa a reconstruir os muros, o templo, ele começa a reforma do templo.
sabe, com 22 anos ele já tem, sabe, estabelecido em toda Judá, sabe, o culto a Deus, sacerdotes ali ministrando, ele já tem uma nação inteira aos pés do Senhor, com 22 anos. Tem gente hoje, não é o caso de ninguém aqui, mas a juventude geral aí fora, você pega um cara de 22 anos, pô cara, estou fazendo um cerol aí para fazer uma pipa, tá legal. Oh, meu skate lá, a rodinha tá meio assim. 22, o cara já era o cara. 16, ele já tinha, sabe, como restaurado o templo. Sabe, porque ele tinha alguém que o ajudava, que o orientava. O grande problema hoje na sociedade dos adolescentes e dos jovens, não os nossos, porque os nossos, graças a Deus, têm uma liderança forte, abençoada, ungida, consagrada, mas o grande problema dos jovens lá fora, dos adolescentes lá fora, é que eles não têm ninguém que os oriente. Eles não escutam pai, eles não escutam ninguém. Essa semana a gente viu o problema ali, aqui em Santa Catarina, de um aluno agredindo um professor. Não vou entrar no mérito da questão, porque na verdade a gente não foi chamado para ser juiz de ninguém, mas enfim, a realidade dos professores é essa. Quem é professor aqui? Tem um monte de professor por aqui, né? É complicado hoje, porque eles escutam, não escutam. Os professores que estão se dando bem hoje, são esses professores nossos aqui, que eles falam assim, ó, queridão, ó, esse aqui é o caminho certo, mas obedecer é com você. Porque eles não querem obedecer ninguém mais, não quer obedecer, não quer aceitar conselho, e a Bíblia fala que na multidão de conselho há segurança. E esse sacerdote Joiada, que foi o tutor, foi o mentor, orientou esse rei, sabe, fez dele um grande rei. 2 Reis capítulo 11, verso 17, mostra a forma como esse sacerdote Joiada conduzia as coisas. 2 Reis 11, verso 17. A forma como ele, qual que era o segredo que esse homem, esse tutor, esse mentor, esse discipulador, qual que era o segredo dele ensinar o seu pupilo ali. 2 Reis 11, 17, diz assim, olha aqui, ora, Jeoiada firmou um pacto entre o Senhor e o rei e o povo, pelo qual este seria o povo do Senhor, como também firmou um pacto entre o rei e o povo. Sabe, Jeoiada era conciliador, ele chegava ali, ele conciliava. Sabe, amado, fique esperto com alguém que chega para você e fala, ó, seguinte, ó, o Lucas, aquele Lucas que está sentado ali, ó, fica de olho nesse cara aí, isso é ruim, rapaz. Irmão, quando alguém fala mal de alguém para mim, eu fico sabendo mais do caráter e da índole de quem me está falando do que de quem ele está falando. Você conhece melhor a pessoa que fala com você de outra pessoa do que a própria pessoa que está sendo o tema do assunto. Então é interessante que esse sacerdote Joiada, ele firmou um pacto entre o rei, o Senhor e o povo, era um homem conciliador. A Bíblia fala assim, meu querido, que, sabe, bem-aventurados os pacificadores, sabe, a pessoa que busca paz, que busca conciliar. E é interessante que esse sacerdote, ele levou o povo a firmar um pacto com Deus, uma aliança com Deus, sabe, um compromisso com o Senhor. Sabe, quando a gente faz aqui o batismo, e se Deus quiser, agora em setembro, nós vamos ter batismo de novo, quem não é batizado aí se prepara, né, setembro, final de setembro, começo de outubro, vamos ter nosso batismo. O batismo é um pacto que nós fazemos com Deus. O batismo é o momento em que nós firmamos uma aliança com o Senhor, que nós declaramos, olha, nós temos um compromisso com Deus. Responde para mim, você tem compromisso com Deus? O teu compromisso com Deus vai até que ponto, até onde? Sabe, amado, Jeoiada, ele firmou um pacto, um compromisso entre o povo, entre o rei e o Senhor. Olha, vocês vão ser o povo de Deus. Eu acho muito lindo isso. Eu chamo minhas filhas e chamo a igreja, chamo meus líderes e declaro, sabe, vocês são povo de Deus, vocês são homens e mulheres de Deus, vocês são povo de Deus. Sabe, mas você tem que começar a fazer isso na sua casa. Reúne a sua família e fala, nós somos povo de Deus. Ah, por que não pode fazer tal coisa? Porque nós somos o povo de Deus. Nós temos um chamado especial, nós temos uma marca de Deus em nossa vida, nós precisamos andar em aliança com Deus. Eu preciso, sabe, praticar isso no dia a dia, e esse sacerdote Jeoiada, ele reuniu o povo, ele firmou um pacto entre o povo, o rei e o Senhor. Ó, vocês vão ser leal ao rei. O rei tem só 7 anos, mas ele é descendente de Davi,
vocês vão ser leais a ele. Eu vou ser leal a um rei, que é um menino ainda, sabe? Lealdade, amado, não tem idade, lealdade não tem, mas é só no inverno, é só no verão. Não, lealdade é para sempre. E esse sacerdote, ele executou isso, ele firmou esse pacto. Como é que você tem caminhado no seu pacto com Deus? Irmão, nós já batizamos, eu perdi a conta, muita gente. Mas muita gente que nós acabamos batizando, que um dia aceitaram Jesus, que vieram para a igreja, enfim, se membraram, às vezes procura, cadê aquela pessoa? Ih, pastor, que lá agora, nevermore, já era. Mas como? Mas ele fez um pacto com Deus. Sabe, amado, infelizmente nós vemos dias que as pessoas não honram mais a palavra que falam. Nem um para o outro, e nem para Deus. Sabe, um dia eu conversando com um amigo meu, a gente estava conversando, eu falei, queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu entreguei minha vida para Jesus e eu nunca vou desviar. É muita pretensão falar isso, pastor. Irmão, o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu decidi no meu coração que a minha vida não era minha mais, era dele. E esse abençoado falou comigo também, eu também, pastor, a gente era jovem, amigos ainda. Eu também. Ele já deu nos trancos e barrancos dele, mas enfim, mas está servindo a Deus. Mas, amado, é muito sério o que nós falamos. Um dia você falou, não, eu vou ser servo de Deus, vou ser fiel a Deus. Daí não vem na igreja, não lê a palavra, não ora, não nada. Sou servo de Deus. Existe muito aí que se denomina evangélico não praticante. Não tem isso, irmão. Ou você é ou você não é. E é interessante que Jeoiada, então, ele firma um pacto de ser fiel, de ser o povo de Deus. Faça um pacto nessa noite, fala, eu sou servo de Deus, eu vou andar com o Senhor, eu vou viver na presença do Senhor. E 2 Reis, capítulo 12, verso 2, diz que esse Jeoiada, ele instruiu Joás, foi conselheiro e mentor, e foi uma bênção para ele. Só que teve um dia que Joás perdeu o seu mentor. Teve um dia que Joás, ele morreu. Ele já tinha 130 anos, irmãos, pensa, ele tinha 130 anos. A Bíblia fala que Joás morreu. E quando Joás morreu, queridão, deixa eu dizer para você, o rapazinho se perdeu. O tal do Joás, quando sabe, o mentor, quando o discipulador, quando o cara que estava ali ajudando, que estava ali falando com ele, estava instruindo, quando ele morreu, o Joás se perdeu de um jeito, mas se perdeu de verdade. Acabou a vida dele. Se você olhar 2 Crônicas 24, 15, 18. Segunda Crônicas 24, 15 e 18. Vocês estão bem, queridos? Vocês estão quietinhos hoje? Está todo mundo feliz aí, não? Aqui triste. Jeoiada, porém, envelheceu e cheio de dias morreu. Tinha 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Se você começar a ler a biografia de Salomão, você vai ver que Jeoiada já está lá. Jeoiada é pai de Benaia. Benaia é um dos melhores guerreiros que Salomão teve. Depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá, prostraram-se diante do rei Joás, e então o rei lhes deu ouvidos, e eles, abandonando a casa do Senhor, Deus dos seus pais, serviram aos Baalins e aos ídolos, de sorte que veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Amado, é interessante que o cara morreu e chegaram os príncipes, chegaram os colegas, os caras lá que tinham vivido com ele e começaram a dar outros conselhos e o cara se perdeu rapidinho. Amado, é interessante que muitas vezes nós vemos pessoas assim, ele se perde rapidinho. Parece que começa a acontecer alguma coisa, não quero mais saber. Paulo fala para os Gálatas, vocês estavam indo tão bem, quem foi que tirou vocês da direção? Vocês estavam indo bem, o que aconteceu? Por que vocês abandonaram a Deus? E com a morte de Jeoiada, o rei Joás simplesmente abandonou o Senhor. O meu discipulador morreu, o meu discipulador agora não está mais comigo, agora eu vou fazer o que eu quero. O que eu vejo aqui é que o coração desse rei não estava firmado na pessoa de Deus, mas sim num mentor.
E Deus usou esse mentor enquanto ele estava vivo, mas quando ele morre, o cara se perde. E no versículo 20 de 2 Crônicas 24, fala, então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho de Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse, assim diz Deus, por que transgredis o mandamento do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porquanto abandonaste o Senhor, Ele também vos abandonou, mas conspiraram contra Ele, por ordem do rei, que rei Joás, e apedrejaram Zacarias no ato da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da bondade que lhe fizera Joiada, pai de Zacarias, antes matou-lhe o filho, o qual morrendo disse, veja o Senhor e o retribua. Irmão, o cara se perdeu de um jeito, que ele simplesmente, mandou matar, apedrejar o filho do seu discipulador, mentor. Não havia gratidão, não havia nenhum ato de bondade no coração dele. Jeoiada por todo o tempo cuidou dele desde os 7 anos. A pessoa que se perde, a pessoa que se afasta, as pessoas que se desviam do Senhor, ele se torna ingrato. Cuidado com a ingratidão, irmão. A ingratidão é um sinal da ausência de Deus na sua vida, porque o meu Deus é bom. Porque Deus é bom e Deus nos criou para as boas obras. O cara aqui, ele tão logo morre, o seu mentor, ele se perde. E quando o filho do mentor vem e fala, olha, porque Deus diz a palavra que o Senhor, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. E Jesus fala disso, Jesus fala assim, ó, vocês mataram os profetas, vocês mataram Zacarias. Jesus acusa Israel disso. E a Bíblia fala que ele não se lembrou da bondade que recebeu do pai de Zacarias. Irmão, cuidado para não ser ingrato. Tem gente que é ingrato com Deus, tem gente que é ingrato com os pais, tem gente que é ingrato com os filhos, tem gente que é ingrato com um amigo, com um líder, tem gente que é ingrato, irmão. E isso é sério. É um sinal da ausência de Deus no coração. Por isso, nessa noite eu digo para você, querido, vigia o teu coração, veja como é que está a sua vida. Se você olhar o final da vida de Joás, Joás teve um fim tão triste, que ele nem foi sepultado no sepulcro dos reis, porque ele se perdeu. Como é que está a sua caminhada? Você tem ouvido quem? Quem que é o seu mentor, o seu discipulador? Quem é que te ajuda? Quem é? Esse rei estava indo tão bem, queridos, estava indo tão bem, 40 anos de reinado, beleza. Faltou alguém para orientar. Ele começou a sua queda, e a queda dele começou com uma queda espiritual. A queda de Joás foi, ele começou com uma queda espiritual, deixando Deus de lado. Joás perde o seu mentor, Joás então, ele entra num declínio espiritual e começa uma queda total e ele acaba sendo assassinado. Nessa noite a minha pergunta para você é, você tem ouvido quem? Você tem dado ouvidos à sua liderança, ao seu mentor, ao seu discipulador, alguém, os seus pastores? Você tem dado ouvido a quem? Porque se você quer romper e quer avançar, busque ao Senhor, fala, Deus, eu preciso que o Senhor levante alguém para cuidar de mim, para andar comigo, para me orientar. Irmão, porque deixa eu falar uma coisa para você, nós fazemos muita besteira. Eu não sei vocês talvez não, mas eu faço besteira. Se eu não tenho orientação, eu faço um monte de bobagem. E na hora que a gente está fazendo bobagem, a gente não pensa. Estou errando, estou pisando na bola, mas não vejo isso. Por isso eu preciso de alguém que me cutuque. Alguém que fala, Dilson, olha, louva a Deus pela vida da minha esposa, louva a Deus pelo meu discipulador, pastor Haroldo, louva a Deus pelo pastor José Luiz, que foi meu discipulador por muitos anos, me ajudou muito. Louva a Deus pelos meus discípulos, eu fico feliz quando eu vejo meus discípulos crescendo. Estive em Blumenau semana passada, e o irmão chegou para mim e falou, pastor do céu, o que é aquilo, pastor? Eu falei, o que, irmão? Pastor Jefferson veio aqui, arrebentou aqui os homens, ele botou fogo nos homens aqui, os homens ficaram até agora com o queixo no chão. Meu discípulo. Daí eu não sei se foi na mesma semana mesmo, eu estava lá, daqui a pouco chegou pastor, que bênção, pastor. Todo dia eu ouço aquela sua palavra, pastor, e como é bênção, eu mando para todo mundo aquela tua palavra. Falei, bom dia de fé? É minha não, é do meu discípulo, pastor Iverson, meu discípulo que está, falando para todo canto aí com o seu bom dia de fé, e tem sido uma bênção. Querido, eu fico feliz quando eu vejo os meus discípulos, alçando voo, indo mais longe que eu, e eu quero isso.
Viu, Iverson, Jefferson, Edmur, Nelson, Kleber, Marcos? Eu quero que vocês vão mais longe, eu quero que vocês vão mais longe, porque o prazer de um discipulador, de um mentor, é ver os seus discípulos voando. E eu fico muito feliz, e o Cristiano lá de Xangri-Lá, pastor, não dá para levar o pastor Jeff? Eu falei, cara, facinho, facinho. Pega na barba dele e fala assim, vamos lá para Xangri-Lá. Irmãos, eu fico feliz de ver os meus discípulos, sabe, rompendo. E eu creio que Jeoiada poderia ficar muito feliz se visse o rei, a quem ele mentoriou, cuidou, rompendo, mas infelizmente ele viu o rei. Graças a Deus que ele não viu, que ele morreu e não viu, mas o filho dele morreu pelas mãos do cara que era para ser grato. Nessa noite, amado, eu queria encerrar essa reunião, essa palavra, que não é uma palavra de fogo, que não é uma palavra que vai, mas é uma palavra para você pensar. A quem você tem ouvido, querido? Você tem dado ouvidos a quem? Você é um sucesso ou um fracasso? Sabe, depende de quem você ouve, meu amado. Você pode realmente fracassar ou você pode romper e avançar. Deus tem levantado homens e mulheres para abençoar a sua vida. Deus tem levantado servos nesse lugar, nessa igreja, para ser bênção na sua vida. Então começa a buscar, fala, Deus, levanta alguém, Senhor. Não dá nome para Deus não, irmãos. Acho que Joás nunca ia pedir para Deus o Jeoiada, porque Jeoiada já tinha 90 anos, quando ele começou a cuidar de Joás. Tinha 90 anos de Jeoiada, pensa. Jamais que Joás ia escolher um cara daquele. Às vezes nós queremos escolher nosso discipulador, nosso mentor. Mas ora, pede a Deus, nós estamos orando aqui também, Senhor, eu quero que as pessoas tenham sede, desejo de serem cuidadas, discipuladas, trabalhadas, tratadas, porque isso vai imprimir em nós uma cultura do céu, cultura de cuidado. Quando Deus criou o homem, falou, não é bom que o homem esteja só, Deus não quer você sozinho. Tem gente que peca escondido sozinho, é tentado sozinho, sabe, se resolve lá sozinho, fica lá, a Bíblia fala assim, olha, confessem seus pecados, suas culpas uns aos outros, para que sejais sarados. Eu queria perguntar para você, amado, quem é que ora com você, por você? Para quem que você pede oração quando você está passando por estreitos? Quem é que, sabe, você tem procurado quando você está passando por um momento de fraqueza? Nessa noite o Senhor quer colocar no teu coração essa verdade. Você não pode andar mais sozinho, sozinha. Tem gente que fica com o travesseiro chorando à noite, quase um desespero. Deus quer levantar alguém para andar com você. Deus quer levantar alguém para, sabe, te pegar pela mão direita e fazer, vamos. Isaías fala assim, um ao outro ajudou, o seu amigo disse, esforça-te. É tempo de nós como igreja, sabe, nos ajudarmos mutuamente. Fica de pé se você pode. Fica de pé se você pode, nós vamos orar nesse momento. E eu quero dizer para você, amado, para de ficar se escondendo. Não quero ninguém, sabe, me azucrinando, não quero ninguém na minha cola. Ninguém quer ficar na tua cola, te azucrinando. Nós queremos te ver bem, nós queremos que você, sabe, possa romper, possa avançar, possa estar bem. Se você já tem um discipulador, procura ele. Essa semana eu falava com uma pastora nossa, falei, querida, tua discipuladora é tal, liga para ela, vai lá, corre atrás, busca, senta com ela, nem que seja só para ela olhar para você e falar, ó, Deus abençoe, eu vou orar por você. Nós não podemos estar sozinhos, nem Jesus quis ficar sozinho. Jesus reuniu 12, discipulou os 12, mas Jesus, sabe, como era seu costume, diz a palavra, ele ia para o monte orar, ele ia buscar o Pai, falava, Pai, me fortalece, me renova, Pai, me dá graça. Nessa noite o Senhor quer imprimir no teu coração esse desejo de andar em unidade com alguém. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos nessa noite, nós te agradecemos porque cremos, Pai, que o Senhor, ó Deus amado, não nos criou e nos jogou abandonados, não. O Senhor tem alguém, Deus amado, um dia o Senhor levantou Barnabé para andar com Paulo, um dia o Senhor levantou o Senhor amado Paulo para andar com Timóteo. Deus, um dia o Senhor levantou o Senhor amado, ó Deus, o pastor Haroldo, o pastor Zé Luiz para andar comigo.
Deus, um dia o Senhor levantou, o Senhor amado, tantos homens e mulheres, ó Deus amado, para serem suporte, apoio, para estarmos juntos, Senhor, e nós cremos que o reino é assim, Senhor. Quando Jesus enviou os discípulos, não enviou ninguém sozinho, vão de 2 em 2, não vão sozinho, irmão, você está sozinho, e ovelha sozinha vira petisco do lobo. E a Bíblia fala em Pedro que o lobo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pede para Deus nessa noite, fala: Senhor, eu quero alguém. Eu quero alguém, Deus amado, que me ajude a caminhar. Eu quero alguém que ande comigo. Eu quero alguém que, Deus, ouça os meus lamentos, mas que também celebre as minhas vitórias. Jeoiada foi um bom discipulador, foi um bom mentor. Infelizmente ele não teve um bom discípulo, mas ele fez a parte dele. Enquanto Joás ouviu o seu discipulador, ele foi bem. Mas chegou uma hora que ele parou de ouvir. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que pararam de ouvir os seus líderes, pararam de ouvir os seus pastores, pararam de ouvir os seus discipuladores, pararam de ouvir as pessoas sábias, as pessoas de Deus, e começaram a ouvir o mundo, o diabo, as coisas lá de fora. E nessa noite o Senhor te fala: volta a ouvir a minha voz, volta a ouvir a voz de Deus. Não apedreja os Zacarias que Deus tem enviado até você, não apedreja os profetas que Deus tem enviado até você. Sabe, quando você começa a ler 2 Crônica, você vai ver que um profeta chamado Jeremias se levantou e falou, e profetizou, e anunciou, e tentou avisar o rei, mas o rei não dava ouvidos. Fala para Deus nessa noite: Senhor amado, que os meus ouvidos estejam abertos para aquelas pessoas que o Senhor colocar para ministrar a minha vida. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas,